Fala galera da Arquibancada Tricolor, tá aqui, esse é o corte, mais embaixo ali na descrição do vídeo você tem o link completo pra você conferir toda a discussão, todo o debate, vem com a gente, já deixa o like. E aí, Raí, você tem esse cenário todo e você vê um clube que tá com dívidas, tá com uma administração que vai repetir o modus operandi mais uma vez. Sim. A gente vai ver o mesmo cenário do Carpini, de outros, acontecer de novo. Eu, particularmente, tenho muito medo de qual que seria o próximo treinador. Porque eu vou repetir o que eu falei na última semana aqui no Sextou Tricolor. Quem escolhe o técnico tá lá ainda, né? Então a chance de trazer outro treinador que daqui a 6 meses a gente vai questionar, ela é grande. Uhum. Pode ser o Diniz, pode ser o Tite, pode ser qualquer nome que esteja aí. Mas eu tenho grande certeza que a gestão que vai escolher o novo técnico vai errar de novo, Raí. É bem provável, né? Ou pode dar um pouco de sorte nesse processo, como deu, por exemplo, com o Crespo em efeito imediato em 2020? 21, né? 21. Uhum. Como deu com o Dorival, também pelo título da Copa do Brasil, enfim, é um pouco de tentativa e erro e a sorte do acerto, porque não há muita convicção quando você vai tomar esse tipo de decisão, vai fazer uma escolha, né? E aí essa crítica, ela se estende aos outros, né? Não é só relacionada ao Casares especificamente, que aqui a gente tá falando desse tema, mas essa crítica eu acho que ela se estende pro futebol brasileiro. Sim. E todos os times têm um exemplo nesse sentido, né? Se a gente pegar os mais bem-sucedidos do Brasil na atualidade, um a curto prazo, que é o Felipe Luiz, ele chegou lá como uma solução para resolver um problema de ontem e deu muito certo, né? Ele me parece ser um grandíssimo treinador. Mas não foi porque alguém olhou e falou, aqui tem um modelo de jogo tal que casa com as características do meu elenco. Não, ele estava no lugar certo, na hora certa, e agora tem a competência de mostrar o seu valor e tal. E o outro é o Palmeiras com o Abel, né, que a gente pode recordar aqui a história como aconteceu. O Palmeiras queria o Miguel Ángel Ramírez, o Palmeiras foi no Luxemburgo, o Palmeiras queria o Sampaoli e acabou lá, graças a uma pessoa que foi oferecer, fazendo uma aposta e deu certo, muito certo, né? Ele ganhou um primeiro título que deu a ele tempo e aí com isso ele conseguiu desenvolver um trabalho que tá aí até hoje. Então, no caso do São Paulo, teria que ser uma fórmula mais ou menos como essa, né? De conseguir ali um técnico que tenha, obviamente, que capacidade, mas um pouco de sorte para conseguir rapidamente encaixar um time, o que não é uma tarefa muito fácil, né? Vencer um título, talvez, e com isso ganhar tempo para desenvolver o trabalho, porque isso também é uma característica do futebol brasileiro, né? Os técnicos precisam vencer algo para provar que eles podem, com o tempo, evoluir o time, e não necessariamente evoluir o time para ganhar algo. Eu não tô fazendo uma crítica, não, é só uma constatação mesmo de como as coisas funcionam, né? Então essa escolha aí é bastante difícil, a gente tem alguns nomes aí no mercado, vocês citaram aí alguns, eu vi o pessoal do chat falando de outros aí, o Schelotto eu acho realmente uma péssima escolha, embora ele tenha feito ali um bom trabalho no Lanús, foi finalista da Libertadores com o Lanús, né? Ou semifinalista, perdão, ele não foi finalista porque naquela época ele já tinha ido pro Boca, ele treinou o Lanús entre 12 e 15, Isso. Mas ele foi semifinalista em uma ocasião com o Lanús, e foi um trabalho bem longevo, né? E treinou o Boca também, mas o Boca que chegou àquela final, que acabou sendo em Madrid contra o River, foi muito mais na base ali de ser o Boca e tal, e foi chegando, crescendo nos mata-matas, do que como uma consistência de equipe, um bom trabalho, ou coisa do gênero, né? Depois disso ele trabalhou nos Estados Unidos em 2 times, e estava treinando a seleção do Paraguai muito mal, tanto que ele sai, o Alfaro assume e hoje o Paraguai tá numa zona de qualificação ali para jogar a Copa do Mundo, né? O Paraguai nessa eliminatória com o Alfaro, que eu acho um excelente treinador, ganhou do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Então acho que dá pra gente dizer que ele faz um grande trabalho e o técnico anterior não conseguiu realizar isso, no caso era o Schelotto. Falaram sobre Pekerman também, que eu vi no chat aí, me parece que o Pekerman parou. Pekerman tem 75 anos, né? Não tô dizendo que ele não pode trabalhar por ter essa idade, mas ele já não trabalha desde 2023, quando treinou a Venezuela. Então não me parece também ser uma pessoa, né? Uma possibilidade. Uma possibilidade, acho muito difícil, né? É um cara com uma inteligência e uma contribuição muito grande pro futebol, é fato. Uhum. Mas não acho que ele vá ter, assim, desejo de trabalhar agora no Brasil. Acho que já é um cara que tá mais, assim, pensando em
pensando em Curtir a vida. e tal. Jovem. Até teve uma mensagem ali do Elton, né, que mandou agora, falando do Peckerman trabalhar com a base. Sim, ele revelou grandes jogadores no futebol argentino, é um cara que trabalha bem. O Pedro falou do Arthur Jorge, acabou de assinar com o Al Rayyan. Acho difícil competir, foi né? pra lá por conta de dinheiro, né? O Arthur Jorge, inclusive o jogo que eu falei aqui que eu tava assistindo do Thiago Mendes, é o Arthur Jorge, o técnico, né? Eles trabalham no mesmo time. Sim. Tem o Paulo Vitor no gol, o Thiago Mendes jogou de primeiro volante, fez um bom jogo. O Arraia perdeu o jogo, mas foi um bom jogo ali, até a parte que eu assisti. Tem o Roger Guedes e o Romarinho também nesse time, né? Vários brasileiros lá. O Marinho assinou agora, né? Foi faz pouco tempo pra lá. Você falou do Peckerman, né, cara? O Peckerman, ótimo treinador, mas ele é responsável por uma vacilada gigantesca numa Copa do Mundo, né? Que a Argentina tava bem na Copa de 2006. Argentina e Alemanha, quartas de final da Copa do Mundo de 2006. Ele tira o Riquelme no auge, põe o cambiaço e a Argentina afundou o time, tomou o empate. A Argentina vencia aquele jogo, tomou o empate, foi eliminado nos pênaltis pra Alemanha. Graças a Deus que se lasquem os argentinos. Que pena, que lástima. No estádio olímpico. Que tristeza. E aí, cara, tem alguns outros nomes que assim, não dá, né, gente? Eu não sei se vocês estão brincando ou falando sério. Não, pelo amor de Deus. Osmar Loz, Lisca, Wagner Mancini. Jesus. Ney não, Franco, Jesus daria. Jesus Paulo não o Jorge, Turra, o Cristo, né? Como diria o Nick. Eu sei que sabe um que eu gostava? É brincadeira, mas eu né? nem sei por onde anda, se tá vivo, se não tá. Carlos Queiroz. Assim, se você me perguntar. Sabe de Carlos Queiroz? Eu não sei. Ele fez um grande. O Carlos Queiroz fez um grande trabalho no Irã. Eu lembro dele no Irã. Para 2 Copas do Mundo, montando uma seleção muito competitiva. E assim, nas foi a melhor seleção do continente asiático durante um período aí de uns 8 anos. Ele fez um grande trabalho no Irã, o Carlos Queiroz, que treinou Real Madrid e foi um dos responsáveis pela saída de David Beckham do Manchester United. No documentário do Beckham. Foi a Euro que Portugal ganhou, foi com ele, não foi? Não, era o Fernando Santos, o treinador. Fernando Santos. No documentário do Beckham, na plataforma muito vizinha, muita coisa, não. Ele fala sobre isso, né? Agora, pra gente seguir, né, em relação a essa questão do treinador, eu vou pegar ali o gancho do que disse o Pedro Ferraz, é um nome que eu gosto muito, Gabriel Milito. Mas eu sei que ele não goza da estima de muita gente pelo histórico recente, né? Ele perdeu 2 finais seguidas com o Atlético Mineiro, e em que pese o trabalho que ele possa ter feito, o fato dele ter perdido 2 finais, uma delas jogando 95 minutos com um jogador a mais, pesa muito. Pra mim, na minha avaliação, o trabalho dele com o Galo foi um trabalho muito bom. O Galo, em um determinado momento da temporada passada, foi o time com o melhor futebol do país, estava na parte de cima do Campeonato Brasileiro. O Galo tem uma derrocada a partir de baixas, né? Jogadores que começam a se machucar em sequência, seleção, e teve um jogo muito emblemático pra mim, que é o Atlético e Flamengo na Arena MRV, que o Galo toma 4-0 do Flamengo. Aquele dia o Galo tinha 2 ou 3 titulares. 4-2. Foi atropelado pelo Flamengo. Foi um mês que o Galo tomou 4 do Flamengo, 4 do Palmeiras em casa. Mas muita gente, como no São Paulo. Muita gente atribuiu isso, né, ao trabalho do Milito. Mas não, ali tinham os desfalques como contexto, né? E ele chegou às decisões, cara. E assim, repito, a final da Libertadores tem uma imagem muito ruim, né? Jogar 95 minutos com um a mais e perder o jogo não é legal. Mas ele perdeu para 2 times melhores. O Flamengo e o Botafogo eram times melhores do que o Atlético Mineiro. E um outro nome que eu gosto bastante, vi alguém falando aí no chat, esse eu já teria mandado aí alguém... Não, mandaria alguém lá conversar para... Você gosta do tete a tete. Convencer, eu acho que é assim que se resolvem essas questões. É o Luiz Castro. Gosto muito do Luiz Castro. O Luiz Castro tem 2 questões. Ele ainda recebe um salário do Al Nassr, que deve ser um salário bem poupudo, até o meio do ano, que é quando ele tem um contrato vigente, ele foi demitido de lá. Só que ele conversou com o Santos e informa-se, na grande imprensa, que a pedida era de 1 milhão mensal, que é o que ganha a comissão do Zubeldia. Então, sim, eu não sei até que... Pra mim, a questão com o Luiz Castro no Santos era a impossibilidade de fazer contratações. Ele tinha pedido um aporte para contratar, né? Foi bem antes do Neymar e tal, não é história de agora. Ele tinha pedido uma grana pra contratar e o Marcelo Teixeira falou pra ele que não tinha essa possibilidade, que não tinha caixa, não tinha como contratar. E depois disso veio o Neymar e o Santos tá contratando aí um monte de jogador. Como vai pagar, não sei, mas também isso não é um problema meu. Então, cara, eu me fixaria nesses 2 nomes que eu gosto, mas acho que o São Paulo não vai optar por nenhum deles. E a questão do Diniz, a gente vai entrar daqui a pouco.
É um modus operandi, né? Joga o nome na imprensa, vê como repercute, entende. Foi feito isso com o Tite já há pouco tempo. Já. E entende como isso vai repercutir, e aí se toma uma decisão, contratar ou não, tal. Então, acho que essa é a questão de momento, né? Pro time de vocês, escolha um técnico. São Paulo. Não, Meu time. escolha um técnico. Pro time de vocês. Hoje eu Ricardo Senna Futebol eu Clube. contrataria o Luiz Castro. Uma coisa assim, viável. Não vem falar Guardiola. Luiz Castro. Até porque o Guardiola, eu postei hoje lá no Twitter do Arquibancada que ele cairia em setembro para o Celso Roth assumir. Porque do jeito que o São Paulo opera, tá lá no Twitter, se você quiser ver depois, no Threads também, né? Cara, eu gosto do Luiz Castro. Ele teve um começo difícil no Botafogo. Foi cobrado no aeroporto quando o Botafogo não chegou na semifinal do Carioca. Não só no aeroporto. Em outros lugares também, né? Não, eles invadiram o General Severiano. E ali, Sim. pra mim, Senna, só pra complementar o que você vai dizer na sequência, tem um ponto de virada que é importante da gente entender na forma do Botafogo jogar. O Botafogo tinha uma forma de jogar, antes do jogo contra o São Paulo, exatamente. Jogava de um jeito. A partir daquele momento em que a cobrança vem de uma forma menos sutil, né? Ele muda totalmente a forma do Botafogo jogar. E ele até ganha o jogo do São Paulo por 1-0. É o primeiro jogo depois dessa confusão. Então, cara, assim... A gente também tem que colocar em perspectiva que o time do Botafogo que o Luiz Castro tinha e colocou na liderança do Campeonato Brasileiro não era o Botafogo campeão da América no ano passado. Não. Era um time muito inferior. Muito, muito, muito mesmo. Eu até... Porque quando a gente tá no calor do acontecimento, a gente fica, não, o time é bom e tal. Cara, eu fui revisitar as escalações do Botafogo no começo do Campeonato Brasileiro do ano retrasado com o Luiz Castro. Meu Deus, daqui a pouco eu posso até falar alguma delas aqui. Nossa. Não, eu acho que assim, o Luiz Castro, ele teria uma vantagem se eu fosse trazer um treinador pro meu time, porque ele já conhece o futebol brasileiro, ele já trabalhou com elencos ruins e conseguiu bons resultados. Acho que ele teria bagagem para poder colocar determinados jogadores no banco quando fosse necessário, sem ficar com mimimi. Esse seria o único fator por eu não colocar, por exemplo, o Alan Barcelos num time hoje. Tá? Porque eu acho que o Alan Barcelos ele vai ser um grande treinador em breve. Vai queimar o menino. Vai queimar etapas. Eu vou falar, né? ele não vai ser no São Paulo. Eu acho que ele sai de São Paulo pra ir treinar um profissional. Acho que ele não vai ser promovido. Não, também acho. Mas aí, por exemplo, pra mim, no meu modo de entender, eu não traria, por exemplo, um Alan Barcelos hoje pro profissional e eu tentaria formá-lo pra um dia assumir o time. Mas eu traria um cara com bagagem, porque imagina a seguinte situação, você tem lá como a do Dorival na Copa do Brasil. Não encaixa esse quarteto. Eu tô vendo que não funciona. Um vai ter que ir pro banco. Eu tenho uma pressão da diretoria que vai falar, cara, os 4 custam caro, você não vai poder, você vai ter que usar. Cara, eu tenho autonomia pra chegar e falar assim, cara, esse vai pro banco. Nesse jogo fulano não joga. Nesse jogo Oscar é banco, nesse jogo Luciano é banco, nesse é o Caleri, nesse é o Lucas. Eu, como treinador, eu tenho que ter essa autonomia. E eu, como dirigente, eu tenho que dar essa autonomia e respaldo pra esse treinador. Porque quando ele perde o jogo, não adianta eu desaparecer e deixar ele sozinho na coletiva, dar a cara a tapa. Eu tenho que estar junto em algum momento. Agora, se eu só deixo eles queimar, não deixo os jogadores falarem, aí, cara, eu tô deixando o cara sozinho na Cova dos Leões. Então, eu não trabalharia dessa forma. Então, eu tentaria o Luiz Castro hoje, caso fosse o meu time, né? Agora, Chacon, eu vou te perguntar em cima do que o Raí falou. Pergunte em cima do que o Raí falou. Não, eu vou fazer uma pergunta em cima do que o Raí perguntou. Ah, tá bom então. 2 coisas. Primeiro, você reagiria a um stories do Luiz Castro, tipo, dando um oi sumida pra ele vir pro São Paulo? Segundo, você acha que o São Paulo deveria investir mais num treinador de ponta, em termos financeiros, do que numa montagem de elenco? Não, claro que uma coisa não exclui a outra e não é FIFA Manager. Mas se você tem pouco dinheiro, é melhor apostar grana num treinador que pode gerar bons resultados ou trazer um elenco robusto? Acho que nenhum e nem outro. É isso aí, acabou o programa, pessoal. É isso aí, obrigado. Não, eu vou explicar o porquê. Eu apostaria num treinador que utilizasse mais a base, porque a situação financeira de São Paulo é muito difícil. E a solução, vamos ser sinceros, porque sócio torcedor não me parece ser a coisa mais rentável do mundo. Pro torcedor não é bom. Os ingressos são extremamente caros, né? O Brasil hoje não tá no momento econômico mais vistoso, né? Tem muita gente que vai falar, pô, ou eu vou
mercado tá caro, ou eu compro aqui comida, ou eu vou no jogo de São Paulo, entendeu? E tem muita gente que vai deixar de ir nos jogos, sim, porque o ingresso tá caro. Já Então, tem deixado, né? Já tem deixado, Né? né? E assim, isso é uma tendência natural. Eu apostaria num jogador num treinador, perdão, que utilizasse mais a base, porque é a base que vai salvar as finanças de São Paulo. Não, mas, por exemplo, você tem aí a chance de... Por exemplo, você tem 10 dinheiros. 10. 10 dinheiros. Bastante Aí, coisa. bastante coisa. Aí você tem um treinador bom, cara Custa? bom mesmo, que custa, sei lá, 9. 7 dinheiros. 17? 7, 8 dinheiros. E aí você vai ter pouca grana pra investir no elenco. Mas você vai trazer um treinador grande. Eu prefiro isso. É melhor do Porque que gastar 8 Porque dinheiros no o elenco. não é ruim. O time principal não é ruim. O elenco eu acho que tá mais fragilizado em relação à última temporada, porém, ele estar mais fragilizado, ele abre possibilidade, abre margem pra você colocar garotos da base nesse elenco reserva, né? Compor o elenco. E utilizar essa garotada, que é o que eu acredito que seja uma solução do São Paulo. Na questão financeira. Pura e simplesmente financeira. Não é que todo mundo que sair de Cotia vai ser craque. Longe disso. O aproveitamento em Cotia, em qualquer outro lugar, é menor. Os grandes jogadores são uma parcela pequena. Mas tem um jogador que vai pagar as contas Sim. na hora que você for vender. Tem um jogador que você vai colocar lá 3, 4 jogos e vai convencer alguém na Europa a pagar 11 milhões de reais. Pô, é uma grana. Você vai sanando dívidas. Mas para isso você tem que colocar eles para atuar. Então eu prefiro colocar um treinador que seja bom, que utilize mais a base, do que necessariamente gastar com contratações. Eu até acho que, inclusive, se eu tivesse 10 dinheiros, né? 7 para contratar um técnico, eu ia atrás de um técnico que custa 5, não contratava mais ninguém, usava esses 5 para começar a amortizar o tanto de dívida que tem. Mas não, os dirigentes continuam falando que não precisa sanar as dívidas, precisa ter fluxo de caixa. Bom, não teve isso fluxo de caixa é a desculpa da vez. Não teve fluxo de caixa, então devendo direito de imagem. Então, assim, eu sanaria as dívidas, tentaria equilibrar, balancear isso, né? Tem esse FDIC aí que até agora nada, mas tudo bem. Seria um técnico pra usar a base. Me basicamente. encanta ver muita gente lembrando ainda do nome do Luxemburgo, cara. Minha nossa senhora. Se um treinador Não, que mas pelo- aí é meme, pô. É alusão Aí ao meme. amendoim, Eu acho né? que não é, Que você tem que estar... Eu acho que não é. É Eu acho que meme. tem- Não, aí é pela zoeira. Será que Eu não é acho que meme não. porque ele É falou que possível. tem que estar ali pra cima e a gente tá comendo amendoim? Talvez seja... Não, essa- Carlos Felipe, eu já comi alguns amendoins já. Come mais um aí pra provar. aí. É a SMR. É, me falaram ele tá que é muito assim preocupado com a minha alimentação, dos amendoins, no caso. Tá bem? Tô bem. Gostou do amendoim? É gostoso, eu gosto. É bom, né? O problema é que é viciante, né? Você come um, você quer comer o balde que... inteiro. Vale a pena participar do Sextor? Vale, é É bom. bom programa, né? Bom, Tá vendo? nos abastece de bebidas e comidas. Nem vai jantar. É, assim, sexta-feira é dia que não se janta, né? É, Toma uma. não, eu tava falando em relação ao Luxemburgo, né, cara? Porque é um personagem, assim, que tem a sua história no futebol, mas 20 anos que não entrega um trabalho, né? E Não as dá, pessoas continuam achando que o Luxemburgo vai ser vai ser resolução aí pra qualquer Luxemburgo tipo de tá virando problema, comentarista, pô. Que né? isso? Fechou com uma emissora, vai ser comentarista, esquece, gente. O Luxemburgo Amor me de parece Deus. que desistiu. Assim como os clubes desistiram de ter o Luxemburgo como treinador, me parece que ele também desistiu aí de trabalhar com futebol, né? Uma vez que ele assumiu aí pra ser um dos comentaristas do novo programa do Galvão Bueno, né? Então, Olha. não vai rolar. E sobre o Luiz Castro, que eu vi ali uma mensagem falando, não, Luiz Castro é impossível. Não é. O Luiz Castro o Luiz Castro negociou com o Santos. Ele só não fechou com o Santos por conta de uma questão ali de possibilidade de investimento, né? O Santos não ia ter a condição de investir, né? Para a temporada com aquilo que o Luiz Castro esperava naquele momento, né? Esse panorama mudou. E aí, por isso, o Luiz Castro não fechou com o Santos. Não é um negócio impossível, não. Se você não tentar, é difícil. Ele tá lá em Estoril. Acabei de olhar aqui no Instagram dele. Tá? Tem que ir atrás, cara. Tá lá? Se for de desejo Férias? da direção, né? Tem que ir atrás. Assistindo jogos do Estoril Praia. Você não respondeu se você reagiria ao stories dele, assim, tipo... Cara, Então, mas é diferente Oi, só o pra... story que eu reagiria seria um impossível possível. Ele não é um impossível Guardiola. Quem? O Castro? Calma, não. O meu técnico preferido. Ah, tá. Dentro dos impossíveis, ele é um possível. Quem que é?
Marcelino Garcia Toral. Esse é o cara. Mas juro teria que eu trabalhando. nunca ouvi É, falar. teria que tirar, pô. Trabalhando. Não, trabalhou Nunca tá no Vídeo Real, Nunca trabalhou. no futebol sul-americano. Não, É. tudo bem. Até aí o Abel Ferreira Eu também acho que não o tinha. elenco não tem nenhuma característica pra trabalhar com Você o acha? Marcelino. Nenhuma. Porra, eu acho que ele é um milagreiro, cara. Ele fez um grande trabalho no No Bilbao. Valência, né? No Bilbao. Não, no Bilbao foi o Valverde. Ele também. Ele foi campeão da Supercopa. Foi o Marcelino? Foi. Não me lembrava disso. Eu me lembro Ele do faz Valência milagre, dele. O Valência dele ganhou a Copa do Rei em cima do Barcelona. Cara, qualquer um que trabalha no Atlético E Bilbao os times dele têm uma tá característica... pronto pra fazer os times qualquer dele têm trabalho. Faz uma- qualquer coisa. Os times dele têm uma característica muito marcante que é imutável. 4-4-2. 4-4-2, Duas isso é linhas verdade. de 4, mas os dois caras que jogam pelo lado vão defender lá na linha de fundo. Será que os dois caras que jogam pelo lado no São Paulo vão defender na linha de fundo? É, isso não, poderia ser não tem dúvida. um Não problema. vão. Não tem, Isso poderia ser um problema, é não verdade. combina, né? Mas o que eu falo a forma dele trabalhar É, com... por que eu falo E ele? acho que não viria também. Não, também acho, por isso que eu falei que é Tá ali impossível. em atividade na Europa, tá? Mas por que eu falei ele? Porque eu acho que quem trabalha no Atlético Bilbao pode trabalhar em qualquer coisa. Enriquecimento de urânio, mina de carvão. É que nem quem aprende a Podcast. dirigir carro com um Fusca ou um Uno. É isso, Dirige pô. qualquer coisa. Kombi também. É, Entendeu? Então, assim, tipo, o cara que trabalha no Atlético Bilbao, ele tem 1 milhão de limitações. Gosto da E tem que, sugestão e tem que forçar a molecada da base, Gosto por da, isso. tradução, da sugestão do Vitor Menezes. Cadê? De Menezes. Xabi Alonso no São Paulo. Vai ser barato. minha nossa. Ó, Mas é isso, enfim. Mas acho viável, assim, pra fechar de minha parte sobre esse Luiz, tema, o Luiz Carlos. acho viável o Luiz Castro. A questão do investimento em relação ao Santos é que o Santos não tinha um elenco, né? O Santos não tinha um elenco no começo do ano. Tanto que o Santos contratou aí, sei lá, uns 12 jogadores. São Paulo tem um elenco. Com algumas dificuldades, com algumas fragilidades, mas tem um elenco. Ele não chegaria ao São Paulo pedindo 5, 6, 7 contratações. E outra coisa, né? Isso é algo que no momento da negociação você conversa ali com o cara. Fala, ó, nós temos um elenco com esse potencial, com essas pretensões, não temos uma capacidade aqui de investimento, temos esses garotos da base que acabaram de vencer 2 torneios, Copa do Brasil Sub-20 e a Copinha. Então, assim, é uma conversa, né, cara? Você tem que tentar convencer o profissional de que você pode, ali, com o que você tem, dar a ele um time com condições de competir, que eu acho que o São Paulo tem. Condições de ser um time mais competitivo, mais organizado, que joga um futebol melhor do que ele tá jogando na atualidade. Seria o meu nome, mas eu acho que o São Paulo vai atrás de um outro. Eu acho Pois que é. vai cair naquela lista que a gente falou. Pra mim, assim, Tá entre os 4 lá. eu acho que tá entre 2. Entre o que vai se entender dessa aceitação do Diniz ou não a partir de hoje, né? Que foi quando esse nome foi solto aí na. E um que tá empregado na imprensa. ainda? Não. E um que disse que gostaria ontem. Ah, que eu acho que vai ter menos rejeição, Renato Gaúcho. Renate. Não, eu acho que ainda tem um outro na parada. Um que tá empregado e que talvez não esteja no final de março. Sim. Quem? Seleção. O Dorival Júnior. Não. Não sei. Ah, se ele ficar livre Não no sei. mercado, é Não bem vai ficar capaz de livre no alguém mercado. tentar. Vamos imaginar. A seleção São do Paulo. Dorival vive um momento, vamos fazer uma fotografia do momento. A seleção do Dorival vive um momento de recuperação. Do ponto de vista, pelo menos, dos resultados. Isso é inegável. Tá. Né? O Brasil vinha de uma Perfeito. sequência muito ruim com o Diniz, ele saiu, veio o Dorival, patinou no começo, mas depois deu uma engrenada. O Brasil já é segundo, terceiro, quarto, sei lá, tá na zona de qualificação Sim. pra Copa do Mundo. Mas será que se perde de Argentina e Colômbia, não Colômbia, fica ruim a meu. situação? O jogo contra a Colômbia é em casa. Ah, mas Não, jogou contra a dificilmente- Venezuela em casa e tomou empate. Tem um 10 lá, cara, que joga muito. Mas era o time do Diniz, né? Não, tudo Era bem. um outro time. Tem um 10 lá que joga muito, vocês estão esquecendo. Dificilmente, assim, o Brasil vai sair Filha tão... da puta vai meter gol na Vai. gente. Dificilmente o Brasil vai sair tão ferido assim dessa data FIFA, né? E não tem outro nome, cara. Uma coisa é, acaba lá a temporada europeia e o Ancelotti sai do Real Madrid. Aí beleza. Se não for o Ancelotti, gente, o Edinaldo não vai trocar o técnico da seleção brasileira. Ó, o Menezes aí que Ele gosta vai tanto. empurrando. Talvez ele empurre até o Dorival até a Copa do Mundo. E sei lá, faltando um ano pra Copa do Mundo, ou um mês, o Ancelotti fica livre no mercado. Aí ele traz. Do jeito que a coisa é tão bagunçada, é bem provável que aconteça o quê? O Dorival fique na seleção, o Ramon fique desempregado e venha pro São Paulo. Não tem Porque a os menor caras chance. são capazes de fazer tudo. Eu não duvido de nada. E alguém falou ali também do... Guto Ferreira foi anunciado hoje pelo Cuiabá. Ah, então. Não, Olha aí, que alguém- pena. O rapaz ali, o Márcio Rondon, falou aqui, responde aí, Chacon. O quê? Não Acho que sei. ficou pra Não, cima, eu cara. vou- Entendi, se puder mandar eu de vou- novo, eu vou prestar atenção. A gente vai Márcio. buscar aqui, mas deixa eu ler os superchats aqui e as mensagens dos assinantes, também assim como o Mar, e aí a gente procura a mensagem dele. Mas ó,
O Vinícius Não. Poli, ele manda aqui. Na Austrália, Diniz já fechou com São Paulo. Espero que não, né? Aí tem o Vitor de Menezes, que mandou aqui. Nenhum treinador dá certo com essa várzea de diretoria. O Dorival só deu certo porque ele fazia papel de técnico e dirigente. Diniz, se vier... E que é o que o São escárnio. Paulo vai precisar. E pai. Precisa. E pai também. Vai precisar de novo. De pai de santo, de tudo. Técnico que seja mais do que um técnico. Exato. Williams Carvalho. Tem um, tá empregado. Quem? Ah, é. Williams Carvalho. Nome de equipe de Fórmula 1. Aliás, bela festa aí da Fórmula Não, 1 eu lá. esqueço. Eu sei que não tem chance, mas... Rogério Ceni. Ah, Tem a menor Ceni, chance pô. de trabalhar no São Não, Paulo. não tem, não Com essa tem diretoria chance. não vai. Mas o que eu falo é, tem um Não cara só, com esse não só perfil. por essa diretoria. O cara É. tá num projeto de Sim, clube. grande. né? Seu- Você sabia que a gente tem uma programação diária aqui no Arquibancada Tricolor? Então, isso aqui foi só um corte. Se você quiser ver todas as versões completas ou saber mais da nossa programação, clica no link aqui na descrição.